Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite. A missão hoje é falar sobre algo tão simplório, né, como o bom ânimo, mas, tanto quanto possível, vamos nos aprofundar para compreender qual a importância que isso tem na nossa existência. Eu diria, não é só nesta vida, na nossa existência. Então, o objetivo é buscar a paz e a harmonia com Deus, né? Parece uma meta, sobretudo, enorme, comparado com o título, com o tema da noite, ok? Então, eu começaria dizendo o seguinte: será que estamos fazendo a reflexão necessária? Se nós pegarmos, por exemplo, uma figura conhecida de todos nós, é muito comum, quando estamos no início da nossa vida, né, quando somos crianças, alguém perguntar, seja parente, seja amigo, seja... Enfim, qual a nossa pretensão, qual a nossa vocação, o que queremos ser na vida, né? E quando isso se relaciona com a profissão, muitos não têm definição, e aqueles que têm, às vezes não acertam, não têm a menor ideia, porque estão influenciados ainda muito novos pelas coisas que dão ibope, né? Por exemplo, é muito comum perguntar a um garoto de 5, 6 anos o que ele quer ser, ele diz que quer ser jogador de futebol, né? Mas certamente ele não vai ter essa chance. É muito pouco provável que ele consiga, ou pelo menos consiga com proeminência, com êxito. Mas quando a gente já tem um pouquinho de ideia, a gente escolhe uma profissão. E ao fazê-lo, com raríssimas exceções, concluímos o nosso curso, obtemos o nosso diploma e a conquista da nossa arte. Mas, uma vez feito e uma vez concluído o trabalho, não temos clareza, com muito poucas exceções, não temos clareza do que vamos fazer com a nossa profissão. Não raro, muitas pessoas se formam e, de repente, mudam totalmente o rumo porque não se encontraram. E aqueles que se encontram, às vezes, passam a vida inteira realizando com muita competência, com muita dedicação, mas, se perguntarem para muitos, dirão que não sabiam exatamente por que estavam exercendo aquela profissão ou por que se dedicaram àquilo, né? Aonde que o Douglas quer chegar com essa conversa? O problema é o seguinte: nem sempre nós fazemos as coisas, abraçamos tarefas, missões às vezes, e fazemos sequer previamente uma reflexão sobre o que pretendemos com aquilo. Ok? Então, vamos perguntar, qual a verdadeira finalidade de estarmos encarnados? Será que temos a clareza necessária para definir o que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui não na casa espírita, eu digo aqui na Terra, né? O que estamos fazendo na nossa vida? Será que estamos conectados com o objetivo maior para o qual Deus nos criou e estrategicamente nos colocou diante da reencarnação? Por que ainda não logramos construir uma harmonia em nossa vida? Todos nós sabemos que a vida não é fácil para ninguém, especialmente os espíritos que reencarnam num planeta como a Terra, né? Que é de expiação e provas, e onde estamos envolvidos com muitas vicissitudes, com imprevisões frequentes e costumeiras em nossa vida, enfim, com dificuldades de ultrapassá-las às vezes, porque não estamos preparados, enfim.
não encontramos uma harmonia em nossas vidas, porque, na verdade, não refletimos claramente sobre o nosso objetivo. Tá? Existe algo tão sério e tão importante na obra divina que nós não conseguimos, primeiro, alcançar com clareza. Mas, se fizéssemos uma reflexão a partir das mensagens do Cristo, com certeza teríamos chance enorme de atinar com o que Ele pretende com a nossa tarefa. Jesus falou muito no reino dos céus. Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, não é? E nem sempre a gente se apercebe desses dois conceitos como realmente deveríamos, digamos assim, considerar. Então eu agora vou só apenas ser o relator de um texto de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em que ele conta uma pequena parte, um pedaço curto da história de Bartolomeu. E, através do transcurso dessa narrativa, nós vamos compreender a importância do bom ânimo nas nossas vidas, ok? E esse é o meu propósito. Como todos sabem, Bartolomeu foi um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, né? Aliás, um dos mais dedicados à tarefa do Cristo. Então, vamos lá. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, e desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Quer dizer, ele sempre esteve junto a Jesus no trabalho que Jesus fez no pouco tempo que passou entre nós. Ele sempre acompanhava o Mestre na sua tarefa divina. Mas, estranhamente, Bartolomeu era um homem triste. Um homem que não demonstrava estar plenamente satisfeito, apesar de ser um seguidor do Cristo dos mais sérios e dedicados. E isso até chamou a atenção do próprio Mestre, né? De Jesus começou a se incomodar com aquele estado de ânimo do seu querido discípulo, né? E, numa determinada ocasião, falando-lhe ao coração, Jesus aproximou-se de Bartolomeu e indagou da sua tristeza. Por que você é tão triste? Por que você, enfim, apresenta esse tipo de comportamento? E ele, respondendo, exclamou timidamente: eu não saberia nunca vos explicar o porquê das minhas tristezas amargurosas. O vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos aguarda nas alturas. E quando dissestes que o vosso reino não é deste mundo, senti-me corajoso para enfrentar as misérias do caminho da terra. Embora aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Quer dizer, ele acreditava na mensagem do Cristo, ele tinha esperanças com relação à sua mensagem, aquilo que Jesus dizia, mas no convívio com o que estava à sua volta, ele realmente entrava em conflito e não conseguia superar mais fortemente o mal que o envolvia do que a alegria do que ele sentia com o estar com Jesus, ok? Aí Jesus respondeu a essa abordagem, a essa explicação, digamos assim, né? É importante a gente ler com calma e entender o que Jesus está dizendo. A nossa doutrina, dizia Jesus, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Quem que já leu o Evangelho e sentiu alegria? Muitos sentem, né? Mas nem todos sentem. E isso é que realmente causava a estranheza de Bartolomeu.
Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas entenda, não quero apenas acender no sentido de elevar, o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Essa não era só a tarefa principal de Jesus. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe, né, o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Veja a lição de esperança que Jesus nos traz. Quer dizer, ele veio ao mundo para conquistar o povo que aqui vive. Mas, para isso, ele precisaria conquistar primeiro o coração de cada um daqueles que compunham este universo, né? Ele diz, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. E essa era a esperança e a certeza que Jesus alimentava. E ensinando a Bartolomeu, dizia o seguinte, você precisa ter alegria no seu coração se você quiser ser meu arauto, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser propalar aquilo que eu estou ensinando. Porque se você, é como se dissesse, se você sair em campo com essa tristeza toda, você não vai convencer ninguém, né? Correto? Muito bem, ele diz mais, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Diferentemente do que a gente às vezes espera, nós gostaríamos que a nossa vida fosse um mar de rosas, que a nossa vida fosse plena de facilidades, que a nossa vida não enfrentasse dificuldades como nós as enfrentamos. Porque ela é uma estrada pedregosa mesmo, né? E ele diz, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ele dá ênfase a essa questão dos momentos. Lembrando até, André Luiz fala, se eu não me engano, agora lembrar o livro que ele fala, isso vai ser difícil, mas ele diz o seguinte, nós somos os arquitetos do nosso destino. E a felicidade, ou melhor, a evolução se constrói a cada instante, não é por minuto, não é por hora, nem por semana, nem por anos, nem por meses. É a cada instante que nós vivemos, estamos sendo colocados diante de exemplos, de exercícios que fazem com que a nossa evolução aconteça verdadeiramente. Ok? E diz mais, em geral, os homens abusam desses momentos com sua vontade imperfeita, não atendendo aos desígnios superiores e desvirtuando a própria marcha. Daí resulta a aspereza das reencarnações para a expiação das faltas cometidas. Então, veja bem, eu já falei aqui numa das palestras que fiz sobre, digamos assim, a lei de causa e efeito, quando a gente compromete mais do que alivia a nossa responsabilidade perante Deus, porque através do esquecimento nós temos uma facilidade enorme de nos desviarmos da proposta que fizemos, né? Nossa reencarnação é um projeto, não é um passeio que a gente define o destino, né? E sabe-se lá o que a gente vai fazer lá quando chegar lá, né? Nossa encarnação é um projeto que tem começo, meio e fim, que tem definições claras a respeito do que precisamos fazer. Aí Deus complica um pouco as coisas, né? Faz com que nossa memória fique obliterada, fique empanada, né? E a gente se esquece de tudo que propôs e acaba enfrentando essa estrada pedregosa sem se dar conta de que precisamos estar atentos para que não nos desviemos do nosso caminho. Então, é isso. E quando não fazemos com a devida corrigenda aquilo que precisa, corrigenda não, com a devida precisão
acabamos comprometendo as nossas futuras reencarnações. Porque, além de ter que fazer a lição de novo, temos que agregar a essa nova lição aquilo que complicamos quando aqui chegamos, né? Ele diz mais: tais razões submetem os viajores da terra aos desalentos, ou ao desalento. Obcecados por sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Seria demais dizer que a gente dá mais valor à manchete do que à verdadeira notícia. Isso a mídia faz com a gente e a gente embarca nessa vibe, como se diz hoje, é esse o termo, né? Entrei na vibe e tal e fui em frente, né? E, de repente, você se embola todo nesse caminho sem necessidade de ter que fazê-lo. Não precisamos nos envolver com isso. Ah, mas eu sou um ser do mundo, sou um cidadão do mundo, preciso estar engajado, preciso... Não sei, vamos ponderar até que ponto esse engajamento pode construir algo bom para os outros e para si mesmo, não é? Temos que ter essa percepção. Nós somos crianças, sob o ponto de vista evolutivo, mas somos espíritos velhos. Temos muita experiência. Atravessamos mares torturosos, fomos construtores de muita desgraça para nós e para os outros. Então, precisamos levar a sério a nossa encarnação. Ela não é um brinquedo, não é um passatempo. Não estamos aqui para passar uma chuva, como dizia, né, a nossa personagem da novela, a Gabriela. Não é a Gabriela que falava isso, não era, acho que era uma outra. Porque eu sou mais velho, talvez vocês não lembrem disso aí. Então, veja bem, precisamos levar com muita seriedade essas questões, né? Aí, Bartolomeu ainda pergunta a Jesus: mas, mestre, o Evangelho não exige de nós a fortaleza permanente, como a dizer, poxa, eu preciso que eu tenha um engajamento e seja forte, né? Porque o Evangelho exige que eu precise ser aplicado naquilo. A resposta de Jesus é surpreendente. Pelo menos para mim foi. Ele diz: Bartolomeu, a verdade não exige, transforma. Veja 5 palavras que definem um mundo de conceito. A verdade não exige, transforma. Me lembro aqui do mito da caverna, né, de que Platão se refere, muitos devem saber do que eu estou falando, em que os homens voltados para o fundo da caverna viam a sombra dos que passavam fora da caverna. E achavam que o mundo lá de fora era aquelas sombras, né? Então, veja bem, quando eles perceberam que aquilo era só um reflexo e perceberam a verdade, não lhes foi exigido nada, eles se transformaram instantaneamente. Porque a verdade transforma mesmo. Quando a gente dá trombada com ela, os conceitos, os tabus, os preconceitos, eles caem todos por terra. Verdade? E diz mais: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Aí ele está falando para quem? Alguém se enquadra aqui? Não. Tudo bem. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, coisa que todos nós podemos ter. Alegria, coragem e esperança. Se não as temos, precisamos refletir sobre isso. Tem alguma coisa errada, né? Porque isso não é difícil, não precisa de dinheiro para comprar, não precisa estudar anos na escola para poder conquistar essa capacidade, né? Elas devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia.
Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. É aqui que eu começo a responder para mim mesmo, e espero que para vocês também, aquela indagação. Será que nós estamos fazendo a reflexão corretamente? Porque é o seguinte, nós estamos comparando a mesquinharia da nossa vida material com o reino de Deus. Vejam, é uma coisa tão imensamente sublime que não tem como você comparar aquilo, tudo que Deus nos reserva, com a nossa vida, com as nossas ambições, com os nossos desejos mesquinhos, às vezes, por querer coisas que são consideradas tradição, enfim, que são, na verdade, supérfluos, que a gente vai deixar aqui. Não somos donos dentro do nosso corpo, não é? É apenas um empréstimo, não é? Então, é isso aí. Aí, Bartolomeu insiste. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Que isso todos nós enfrentamos mesmo, né? Não há quem não monte um negócio e não enfrente uma guerrilha, né, contra um monte de forças que nos combatem, né? E aí o que Jesus diz? Aí ele faz uma provocação. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura a peso de ouro para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Qual desses dois negócios certamente é o melhor, não é? Aqui, nós estamos falando das coisas que nós fazemos todo dia, né? E aqui é uma coisa que a gente só pensa quando vem na casa espírita ou quando vai na igreja, né? Ou quando, se é que a gente faz essa reflexão. A nossa iluminação. E olha que nós somos luzes. Nós somos energia. Deus nos criou para que brilhemos, para que iluminemos o nosso caminho e, tanto quanto possível, o caminho daqueles que nos estão à volta, né? E ele diz mais: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E a gente está aqui pensando o seguinte, mas Jesus colocou tanta coisa que é difícil de seguir, né? Não é? Eu vou fazer uma pergunta mais à frente, vamos ver se vocês concordam. Mas Bartolomeu ainda não está convencido totalmente. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Esse conceito de perda é uma coisa que perpassa a cabeça de todos nós, especialmente espíritas, né? Somos crentes que a morte é uma passagem, mas temos um pavor de morrer, que não é fácil, não é mesmo? Aí Jesus diz, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os criminosos sepultados hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que desesperarmos-nos pelo amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos são seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Veja bem, todos nós somos discípulos de Jesus. Embora não pareça, ou não esteja muito claro, nós somos arautos daquilo que aprendemos. Quando a gente tenta analisar
quem que é mais importante ou mais... ou quem é diferente do seu ponto de vista positivo? Os espíritas ou os cristãos das outras religiões? Ninguém é mais importante. Os espíritas só têm um pouco mais de responsabilidade, porque conhecem a verdade um pouquinho mais profundamente do que aqueles que não se dedicam tão intensamente a compreender a verdade que Jesus trouxe, não é? Então, é muito importante isso. Então, devemos ser um semeador de paz e alegria. Muito bem. Aí termina ali termina a conversa, né, entre Jesus e Bartolomeu. E aí, o que acontece? Embora nascido em Canaã da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido de Jesus. Quer dizer, ele foi caminhando para casa, né? E começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Quer dizer, Jesus conseguiu catalisar em Bartolomeu a tristeza que ele sentia pelas coisas que ele mencionou. E, ao lembrar-se da perda de sua querida mãe, refletiu e pensou: Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Quem tem Deus como pai e mãe, não há por que lamentar a perda, entre aspas, da sua mãe terrena. Comparando as coisas, certamente, se Deus é garantia de eternidade, por que minha mãe da terra também não será? Não é? Recordou-se dos seus irmãos que o aborreciam e caluniavam, no entanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero. Então, ele tinha a verdadeira amizade, embora os seus irmãos e seu pai, etc., a gente vai ver daqui a pouquinho que eles maltratavam Bartolomeu, né? Não concordavam com o fato dele passar o dia inteiro ao lado de Jesus, né? Comparou os insucessos materiais e entendeu que suas pescarias ou as avarezas dos negociantes de Cafarnaum não podiam ser comparados à luz do reino de Deus que ele buscava edificar no coração, que é o escopo da nossa palavra nesta noite, tá? Na nossa mensagem. E assim, nesse estado, ele chegou à casa pela madrugada. Veja bem, pela madrugada. Ao entrar em casa, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Porque ele era judeu e seguia Cristo, e seguir Cristo era desrespeitar a lei mosaica, o Torá, etc., etc. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia o Jesus, e ele sim. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Quer dizer, ele seguia Jesus de dia e de noite ele ia trabalhar, né? O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Ou seja, Bartolomeu mudou o seu comportamento, né? Ele havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Quer dizer, o seu novo comportamento foi motivo de estranheza para os outros, mas Jesus sabia do que se tratava, né? No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, de Herodes, né, que era o rei, a par de grande número de soldados romanos.
Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Jesus está se referindo aqui a nós, quando for o caso, né? Evidentemente. Quando a gente descobrir o tesouro oculto num campo e vendemos tudo o que temos para conseguir conquistar esse tesouro, ok? Vamos ver. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. Esse é o fim da história, né? A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Damanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem que Humberto de Campos coletou de uma das passagens de Cristo com um dos seus discípulos. E ela encerra um ensinamento profundo, que nós podemos conquistar o reino de Deus com bom ânimo. Não precisamos complicar as coisas. Seguir as regras, o código ético que Jesus deixou, é consequência. Mas a prática verdadeira, nós podemos começar com bom ânimo. Não nos deixarmos envolver pela tristeza, porque ela não conduz a nada. Ela só destrói as nossas possibilidades. Ela cria o desalento, né? Ela destrói a nossa força, o nosso ânimo, né? Então é importante isso, tá? Mas tem só mais uns conceitozinhos que eu queria passar para vocês. Nessa frase em que Jesus, no finalzinho, explanou, a expressão reino dos céus, citada no texto evangélico, não se refere a um lugar específico, situado no plano físico ou no espiritual. De acordo com o entendimento espírita, ele indica um estado de alma ou de plenitude espiritual, né? Se nós queremos abandonar esta astronave chamada Terra e habitarmos em outros planos em que a liberdade seja maior e que o nosso desgosto seja minimizado, precisamos conquistar esse reino que existe dentro de nós, né? Na parábola do tesouro oculto no campo, Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra tal riqueza, a ponto de dispor de todos os demais bens que possui. Exatamente aquilo que a gente abordou. Quer dizer, os nossos bens, que hoje são objeto da nossa preocupação maior, né? Eles são absolutamente irrelevantes no caminho que nós estamos trilhando. Aqui não se está fazendo apologia da pobreza, não é isso. O que nós não podemos é nos escravizar às questões da ambição humana sob o ponto de vista material. Até com relação aos nossos afetos. Os espíritos e toda a doutrina dos espíritos nos diz que nós precisamos ter desapego. Jesus ensina que ninguém se perde quando somos todos filhos de Deus. Não é? É como se nós estivéssemos numa nau, numa embarcação, e aqueles que caem na água fossem se perder para sempre. Mas eles caem dentro do reino do próprio Deus, que é a criação divina. E não estão perdidos, eles serão resgatados de alguma forma. E em termos espirituais, não tem nem o que discutir, não é? Ok? Nela predomina o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Essa é a missão, né?
E nessa parábola do tesouro escondido, ela trata de espíritos já capazes de identificar suas reais necessidades para uma vida feliz. Essa é a missão. É a prova final. É o exame de fim de ano. Se nós conseguimos identificar que o nosso objetivo maior é buscar o reino de Deus e conseguimos nos desvencilhar daquilo tudo que nos prende negativamente ao plano físico, certamente estaremos entre os espíritos capazes de identificar. Okay? O tesouro encontrado representa o ápice do esforço de transformação para o bem. Esse é o tesouro. É o ápice, é aquele momento que você, como espírito, chega à conclusão seguinte: tudo que eu precisava conquistar aos olhos de Deus, eu conquistei. Tá? E o campo onde o tesouro foi encontrado indica o plano onde são desenvolvidas as experiências. Existência física e diferentes planos vibracionais. Por quê? Não é só aqui na Terra que a gente espia, não, tá? A gente vai continuar tendo que trabalhar a nossa condição. E haja muita humildade para que possamos compreender que somos limitados. O conceito de humildade verdadeiro é quando nós temos noção exata da nossa dimensão, daquilo que somos capazes e daquilo que não somos capazes de fazer. Humildade não é subserviência. Humildade é você se reconhecer capaz de fazer algumas coisas e incapaz de fazer outras. E quando nós reconhecemos que somos incapazes, começamos a perceber que é mais fácil compreender o nosso próximo. Porque o nosso próximo também tem limitações como nós. Às vezes ele é melhor do que nós em algumas coisas. Mas certamente nós teremos também qualidades que ele não tem. E isso não nos faz melhores do que ele. Percebem? Quanta coisa a gente extrai de uma simples mensagem que nos recomenda termos bom ânimo. Passei 6 minutos do meu horário. Fica nos meus créditos, tá? A nossa bibliografia é a Boa Nova, de Humberto de Campos, o capítulo 8, e o estudo aprofundado da doutrina espírita, tomo 3, módulo 3, roteiro 7, que estuda particularmente essa passagem de Humberto de Campos. Meus queridos, que o bom ânimo seja a tônica de nossas vidas. Não azedemos, né? Como quando a vida nos der o limão, façamos uma limonada, não é isso? Já falando a nossa linguagem mais humana, né? E porque sem o bom ânimo, certamente teremos que arrastar um peso maior do que poderíamos ou deveríamos arrastar enquanto estamos na nossa jornada de crescimento. Obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.